Alô pessoal, na aula passada a gente levantou as curvas de rendimento e regulação desse transformador aqui. Se você ainda não viu esse vídeo, dá um pause e assiste lá, que é importante a gente manter essa sequência. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar. Vocês devem ter reparado que aquele foi um ensaio bastante trabalhoso e demorado e requer toda uma estrutura para ser realizado, né? A gente tem que colocar cargas até chegar na potência nominal e fazer todas as medições de corrente, tensão e potência na entrada e na saída do transformador. Para esse cara aqui, que é relativamente um transformador pequeno, né? 5 kVA, já foi trabalhoso de conseguir 5 kW de carga. Agora imagina para um transformador de distribuição de 500 kVA. É praticamente impossível que alguém vá ter uma estrutura para fazer um ensaio de rendimento e regulação da mesma forma como a gente fez aqui no laboratório para esse transformadorzinho pequeno. Para esses transformadores maiores, uma solução possível é tentar modelar o transformador como um circuito elétrico, um circuito equivalente. E a partir disso a gente consegue estimar como é que é o comportamento dele no sistema. Então, pessoal, o circuito equivalente do transformador ele tem esse formato. Ele tem um ramo longitudinal, que representa as bobinas do primário e do secundário, e ele tem um ramo transversal, que representa o núcleo. Esse circuito é sempre referenciado em um dos lados do transformador, ou pela alta tensão ou pela baixa. Por motivos didáticos, aqui a gente vai apresentar os dois, para conseguir entender bem qual que é a relação entre eles. Então vamos nomear esses elementos. Esse aqui é o circuito equivalente, referido no lado de alta tensão. E esse daqui vai ser então o circuito equivalente referido para o lado de baixa tensão. Aqui nós vamos ter a resistência da bobina do lado de alta tensão. Vou chamar ela de R1. Aqui nós temos a reatância de dispersão da bobina do lado de alta tensão. Vou chamar de XL1. Neste lado temos a resistência da bobina do lado de baixa tensão, referida para o lado de alta tensão, ou seja, R2', onde a linha representa que os valores estão sendo referidos. E da mesma forma, aqui nós temos o valor da reatância de dispersão da bobina do lado de baixa tensão, referida para o lado de alta tensão. XL2'. Os parâmetros do núcleo, como estão referidos para o lado de alta tensão, nós teremos uma resistência que representa as perdas no núcleo, que eu vou chamar de RC1, C de core. E aqui nós temos uma reatância de magnetização, que eu vou chamar de XM1. No circuito equivalente referido para o lado de baixa tensão, nós teremos, nesse cara aqui, a própria resistência do lado de baixa tensão, que é R2. Aqui, a reatância de dispersão do lado de baixa tensão, que é XL2. Aqui é o lado de alta tensão referido para o lado de baixa tensão. Então nós temos a reatância de dispersão XL1 referida para o lado de baixa tensão. E aqui nós vamos ter a resistência da bobina do lado de alta tensão, também referida para o lado de baixa tensão, então vai ser R1'. E os parâmetros do núcleo, agora para o lado de baixa tensão, nós temos a resistência que representa as perdas no núcleo, que vai ser RC2, e a reatância de magnetização XM2. Esses dois circuitos equivalentes, eles se relacionam pela razão de transformação. Então aqui nós temos N1 sobre N2 ao quadrado. N1 é o número de espiras do lado de alta tensão e N2 é o número de espiras do lado de baixa tensão. Cada impedância, resistência ou reatância, do lado de baixa tensão, quando multiplicado pela razão de transformação ao quadrado, equivale ao seu valor no lado de alta tensão. Então, R1 é igual a R1' multiplicado por N1 sobre N2 ao quadrado. E se eu quiser sair da representação referida do lado de alta tensão e vir para a relação do lado de baixa tensão, é o inverso da relação de transformação. Então, por exemplo, XL1 multiplicado pela razão de transformação ao quadrado é igual a XL1'. E essa conversão também vale para os ramos magnetizantes, né? RC1 multiplicado por N2 sobre N1 ao quadrado é igual a RC2, assim como XM1 multiplicado por N2 sobre N1 ao quadrado é igual a XM2. Para quem tiver interesse em entender melhor como se obtém esse modelo do circuito equivalente,
Eu fiz um vídeo bem detalhado, está no canal do LabMac por circuito equivalente do transformador. Retomando aqui, para a gente levantar os parâmetros do nosso modelo, a gente precisa fazer dois ensaios, o ensaio de curto-circuito e circuito aberto. Vamos começar pelo ensaio de curto-circuito. Esse ensaio consiste em alimentar o transformador por um lado e fazer um curto-circuito no outro lado. E aqui são feitas as medições. O que nós vamos medir? Corrente, tensão e potência ativa. No ensaio de curto-circuito, a tensão de entrada ela tem que ser regulada de modo que a corrente não exceda o seu valor nominal. Então nós vamos medir uma corrente nominal. Para isso, como ele está em curto-circuito, a tensão que está sendo aplicada no primário do transformador, ela obrigatoriamente vai ser reduzida. Agora, esse ensaio para um transformador isolador, eu posso fazer tanto do lado de alta tensão quanto do lado de baixa tensão. Mas, como eu vou medir a corrente nominal, é mais vantajoso para mim fazer essa medição do lado de alta tensão. Porque o lado de alta tensão é o lado onde a corrente nominal é inferior, ou seja, eu vou precisar de uma instrumentação mais simples para fazer a medição. No entanto, nada impede que eu faça o ensaio pelo lado de baixa tensão. Então vamos lá. A gente alimenta nesses dois terminais e curto-circuita esses dois terminais. Agora vamos fazer uma análise desse circuito elétrico aqui. O ramo magnetizante ele é um ramo de alta impedância. A resistência das bobinas ela deve ser uma resistência muito baixa. A reatância de dispersão também não deve ser muito grande. O transformador ele é feito de modo que a dispersão seja o mínimo possível. O que nos leva à constatação de que no ensaio de curto-circuito, quando eu alimento esses dois terminais e curto-circuito esses dois terminais, a corrente, que sempre tende a passar pelo lado de menor impedância, vai fazer este caminho fechando pelo curto. A corrente que vai passar pelo ramo magnetizante ela é mínima, muito menor do que a que vai passar pelo curto-circuito. Ou seja, eu posso redesenhar o meu circuito equivalente da seguinte maneira. R equivalente é igual a R1 mais R2' e XL equivalente é igual a XL1 mais XL2'. A potência que a gente está medindo aqui, ela representa a potência que está sendo dissipada nesse resistor equivalente, que por sua vez é a resistência das bobinas do primário e do secundário. Nós medimos no ensaio de curto-circuito corrente nominal, uma tensão reduzida e uma potência de perdas no cobre. No cobre, porque eu estou considerando que o condutor desse transformador é feito de cobre, mas poderia ser de alumínio. Então eu posso fazer aqui o triângulo de potências, eu vou ter um valor de potência medido diretamente com o meu watímetro. A partir da medição de corrente e tensão, eu tenho o valor da minha potência aparente e eu consigo calcular, então, a minha potência reativa. Então, para descobrir analiticamente qual que é o valor desse resistor equivalente a partir das medições, eu tenho que a minha potência, que eu medi, ela é igual a esse meu resistor equivalente, multiplicado pela corrente que atravessa ele, que é a corrente de curto-circuito, ao quadrado. E para descobrir o valor de XL equivalente, eu vou ter que a minha potência reativa aqui é igual a XL equivalente, multiplicado também pela corrente de curto-circuito ao quadrado. Para a gente conseguir separar os valores de R1 e R2', nós fazemos uma aproximação. R1 é igual a R2' e XL1 é igual a XL2'. Beleza, uma vez que a gente tem os valores de R1, XL1, XL2 e R2, através da razão de transformação, a gente consegue descobrir os valores referidos para o lado de baixa tensão. Agora resta, então, descobrir os parâmetros do ramo magnetizante. A magnetização do transformador depende do fluxo magnetizante, que por sua vez vai depender da tensão aplicada no transformador. Então, para descobrir os parâmetros do ramo magnetizante, a gente precisa alimentar o transformador em tensão nominal. E isso a gente vai fazer no ensaio de circuito aberto.
Então, no ensaio de circuito aberto, a gente alimenta um dos dois lados do transformador e deixa o outro lado em aberto. E nesse ensaio nós também vamos medir corrente, tensão e potência. Como nós vamos medir tensão nominal, torna-se mais vantajoso fazer esse ensaio pelo lado de baixa tensão. Com o circuito aberto, a corrente que vai circular é uma corrente muito reduzida, é apenas a corrente de magnetização. Eu alimento o lado de baixa tensão e deixo em circuito aberto o lado de alta tensão. Este ramo magnetizante é um ramo de alta impedância e este ramo aqui é um ramo de baixa impedância. Se ele é um ramo de baixa impedância e considerando que a corrente que vai circular é uma corrente reduzida, a gente pode chegar à conclusão de que a queda de tensão nestes dois elementos ela vai ser muito baixa, praticamente desprezível. Ou seja, a tensão que eu estou aplicando aqui, ela vai ser praticamente a mesma que estará sendo aplicada no ramo magnetizante, o que nos permite então simplificar esse circuito equivalente, desconsiderando a parte de resistência e reatância de dispersão. Então aqui, essa potência que a gente vai medir com o watímetro, ela é referente às perdas no núcleo, né? Ela é referente à potência dissipada nessa resistência, que representa as perdas no núcleo do transformador. Mais uma vez, a gente pode fazer o triângulo de potências das nossas medições. Então nós vamos ter a potência ativa, medida com o nosso watímetro. Tensão e corrente nos dá a potência aparente e a potência reativa nós podemos obter através do cálculo pelo triângulo de potências. E a gente descobre o valor de RC2 através da relação da potência dissipada num resistor, né? Potência é igual à tensão aplicada no resistor ao quadrado, que será a tensão nominal, a tensão que está sendo aplicada no transformador em circuito aberto. Então, V ao quadrado, V de circuito aberto, dividido pelo valor da resistência RC2. E, da mesma forma, para eu descobrir o valor de XM2, eu vou ter que a potência reativa Q, ela vai ser igual à tensão de circuito aberto ao quadrado, dividido pelo valor de XM2. E aqui tomem sempre cuidado para não confundir o cálculo de potência, né? Eu utilizei a potência em relação à corrente ao quadrado para o ensaio de curto-circuito, porque o meu circuito equivalente, o meu circuito em análise, ele tem um ramo em série. Então eu preciso calcular a potência, neste caso aqui, a partir do parâmetro da corrente, que circula os dois componentes. Não posso fazer pela tensão, porque a tensão que está sendo aplicada no resistor equivalente ela é diferente da tensão que está sendo aplicada na reatância. Da mesma forma como eu não posso utilizar a corrente no lado de cá, eu tenho que utilizar a relação de potência pelo quadrado da tensão, porque a tensão é a mesma na resistência e na reatância, no entanto a corrente não é a mesma. Então beleza, agora eu descobri os valores de RC2 e XM2, utilizando a razão de transformação ao quadrado, eu consigo os meus parâmetros, tanto referidos para o lado de alta tensão, quanto referidos para o lado de baixa tensão. Sempre lembrando, pessoal, que o circuito equivalente é um modelo que busca representar o comportamento da máquina no sistema. Dependendo dos fenômenos que a gente está querendo avaliar, pode ser que esse modelo ele não seja a forma mais apropriada de representação. Eu não quero entrar muito nesse mérito agora, porque isso é uma coisa que vai mais para pesquisa, mas eu acho que é importante vocês terem noção de que existem muitos outros fenômenos que a gente está desprezando, muito provavelmente porque também a influência deles aqui no sistema e nas nossas medições seja tão pequena que eles iriam ficar escondidos dentro das próprias faixas de incerteza dos nossos instrumentos de medição. Mas, se o nosso objetivo fosse fazer uma pesquisa de determinado fenômeno que não está compreendido no nosso modelo, a gente teria que repensar ele. Quer ver um exemplinho? Capacitâncias parasitas. Principalmente em transformadores de alta tensão,
você tem um campo elétrico muito intenso entre uma fase e a outra, entre a fase e o neutro, entre a fase e o terra, a carcaça do transformador e assim por diante. Esse campo elétrico ele é variável na frequência da rede e ele pode atravessar partes isolantes do transformador, tanto a isolação do fio como as buchas do transformador e por aí vai. Ora, isso é a forma construtiva de um capacitor, né? Um campo elétrico variável que atravessa um dielétrico, um isolante. Então, para determinadas situações, existe o objetivo de, vamos fazer um circuito equivalente que considere também as capacitâncias parasitas. Então o camarada vai fazer uma atualização do nosso modelo. Vai colocar uma capacitância para o terra, pode colocar capacitâncias em série, por ali vai. E aí vão ter outros ensaios específicos para tentar levantar essas capacitâncias. Outra questão interessante é a resistência à série do nosso modelo, né? Tudo que a gente falou até agora, a gente está se referindo a essa resistência como sendo a resistência do fio, ou do primário, ou do secundário, sempre no circuito equivalente referido para um dos lados do transformador. E de fato, na grande maioria das vezes, essa descrição resolve todos os nossos problemas. Pensando nisso, eu poderia também obter esses valores de resistências indo lá e medindo nos próprios terminais da máquina, né? Colocando uma fonte de tensão em corrente contínua, fazendo a medição da corrente, da tensão, faço divisão de tensão por corrente, eu tenho o valor da resistência, refiro para os lados necessários, e aí eu vou ter provavelmente o mesmo valor, um valor muito próximo daquele que eu obtive no ensaio de curto-circuito. Mas, como eu falei anteriormente, dependendo do fenômeno que a gente está querendo avaliar, pode ser que essa não seja uma boa descrição para essa resistência. Lembra do efeito pericular? Com o aumento da frequência, a minha seção do condutor, seção efetiva do condutor, ela diminui. Então eu tenho um aumento da resistência do condutor por causa da frequência. Ah, Christian, mas em 60 Hz isso daí não muda nada. De fato, não vai mudar quase nada, mas se por um acaso existir alguma variação, por ínfima que ela seja, e ela existe, ou se a gente estiver querendo analisar um transformador que opera numa frequência mais elevada, esse efeito ele já começa a fazer mais sentido. Vamos mais além. O que é a reatância de dispersão do transformador? Ora, é uma reatância referente às linhas de fluxo que não fecham dentro do circuito magnético, mas que se fecham pelo ar. Ora, se ela se fecha pelo ar, ela pode atravessar o que tiver no espaço. E se essa coisa que ela está atravessando for algum material ferromagnético, vai existir uma indução de corrente. Imagina, no transformador, os parafusos de fixação do trafo, num transformador a óleo, o tanque, que é de aço também. Tudo isso pode ser uma fonte de dissipação de potência. Essa potência dissipada também deve ser representada no nosso circuito equivalente como um resistor, que vai ficar em série com esse resistor referente ao efeito pericular, que vai ficar em série com esse resistor referente à resistência das bobinas do primário e do secundário. Preciso me preocupar com isso? Bom, não, porque no ensaio de curto-circuito a gente já está medindo todos esses três fenômenos juntos. Mas eu já adianto para vocês que se a gente pegasse e medisse aqui a resistência, iria dar praticamente a mesma coisa. Mas é importante a gente ter noção de que o nosso modelo é uma aproximação. E dependendo das nossas necessidades, dos fenômenos que a gente está querendo avaliar, eu posso fazer adaptações nesse modelo. Bom, para um transformador como esse, não existe tanta diferença entre a tensão de primário e do secundário, também não existe diferença entre as correntes do primário e do secundário. Então aqui não existe tanta vantagem em fazer o ensaio de circuito aberto pelo lado de baixa tensão e o ensaio de curto-circuito pelo lado de alta tensão. Por isso eu vou aproveitar, para fins didáticos, vou fazer o ensaio dos dois lados. Então, curto-circuito e circuito aberto, vou fazer dos dois lados do transformador. E aí depois vocês, em casa, vão avaliar se os resultados são os mesmos, se o circuito equivalente estimado ele vai ser igual. Deve ser igual. E uma última questão é a temperatura. Nos ensaios da aula anterior, a gente deixou a máquina ligada por um longo período até ela atingir regime térmico permanente e só então a gente fez os ensaios. Isso é muito relevante, porque a resistência dos enrolamentos ela aumenta com a temperatura. Consequentemente, as perdas também vão aumentar. As reatâncias não vão sofrer nenhuma variação com isso. No Brasil, a norma que trata dos ensaios de transformadores é a NBR 5356.
E lá na primeira parte ele sugere que os ensaios sejam feitos a temperatura ambiente. E aí propõe também uma correção para o valor da resistência numa outra temperatura de operação, uma temperatura mais elevada. Essa correção ela vai levar em consideração a dependência da resistividade do material com a temperatura. Então veja que a gente está falando aqui apenas das resistências dos enrolamentos. Se o enrolamento for de cobre, a gente vai ter a seguinte forma de correção. Vamos cuidar para não confundir os valores de R1 e R2 com os valores do circuito equivalente, tá? Não é. Aqui eu apenas utilizei a mesma nomenclatura que a norma utiliza, que significa o seguinte: R1 é o valor medido, o valor de resistência que eu consegui obter através dos meus ensaios, que foram feitos numa temperatura θ1. Essa temperatura ela é medida em graus Celsius. Esse valor de 235 ele é uma constante que depende da resistividade do material, que no caso aqui é o cobre. O θ2 é a temperatura na qual eu desejo estimar o valor da resistência, que é R2. Então, fiz o meu ensaio à temperatura ambiente, por exemplo, 30 graus. Através dos ensaios de curto-circuito e circuito aberto, eu obtive um valor de resistência igual a R1. Quero saber qual que seria o valor dessa resistência caso a temperatura fosse θ2. Utilizo essa fórmula para obter a correção. Caso o meu enrolamento seja feito de alumínio, o que muda é apenas a constante. Beleza, agora a gente tem um método para corrigir o valor das resistências das bobinas em função da temperatura. Mas e para a resistência do ramo magnetizante? Bom, a norma ela não fala absolutamente nada de correção da resistência do ramo magnetizante, o que nos leva a concluir que talvez não haja uma variação significativa se o ensaio for feito em temperatura ambiente ou em regime térmico permanente. De fato, essa é uma questão um pouco mais complexa, né? Porque essa resistência do ramo magnetizante está relacionada com as perdas no núcleo, que estão relacionadas com perdas por correntes induzidas, mas também por perdas por esterese e perdas suplementares. Então fica muito complexo de tentar fazer uma interpretação da correlação dessas perdas com a temperatura. Mas não vamos ficar aqui no achismo. Como o nosso objetivo aqui é didático, vamos fazer os ensaios nas duas condições. Primeiro, em temperatura ambiente, e aí a gente vai medir a temperatura para vocês terem a referência. O material das bobinas desse transformador é o cobre, então vocês vão conseguir fazer a correção do valor das resistências para uma temperatura de operação, que vai ser lá em torno de 120 graus, como a gente viu na aula passada. E depois a gente vai esquentar a máquina, deixar ela operando ali por algumas horas, e depois a gente vai lá e faz todos os ensaios de novo, bem rapidinho, para não ter muita variação de temperatura. Bora lá então? Aqui nós obtemos também a razão de transformação, que vai ser dada pela razão entre a alta tensão e a baixa tensão. Aqui a razão de transformação é calculada da mesma maneira, alta tensão dividido pela baixa tensão. E vocês podem ver que, como era esperado, o resultado tem que ser muito próximo do anterior. As potências medidas no ensaio de circuito aberto são referentes às perdas no núcleo, tanto pelo lado de baixa tensão como pelo lado de alta, as perdas têm que ser as mesmas. Arredondando os valores de razão de transformação,
tanto por um lado quanto pelo outro, a gente tem uma razão de aproximadamente 2,46, o que relaciona tanto tensão quanto corrente do lado de baixa com o lado de alta, né? Então a tensão do lado de baixa vezes a razão de transformação vai ser igual à tensão do lado de alta. Da mesma forma, a corrente do lado de baixa dividido pela razão de transformação é igual à corrente do lado de alta. Pessoal, para fins de conhecimento, aqui ainda é interessante ressaltar um detalhezinho. Todos esses cálculos que a gente fez são cálculos de fasores. E os fasores são definidos para um sistema perfeitamente senoidal. Isso significa que, nesse modelo, os ensaios estariam sendo feitos com fontes de tensão cuja forma de onda é perfeitamente senoidal. Mas a gente sabe que, na prática, isso não acontece. E sempre vai existir alguma pequena distorção na forma de onda da tensão. Essa distorção ela pode ser descrita pela presença de harmônicas de maior ordem na tensão. O que são essas harmônicas? Lá em sistemas lineares, vocês estudaram que qualquer sinal pode ser representado como uma soma de senos. Então, por exemplo, uma onda quadrada, ela vai poder ser representada por uma soma de senos. Então, aqui já de cara, a gente pode desenhar aqui um seno que representa a frequência fundamental desse meu sinal. E depois eu vou adicionando as suas harmônicas. Por exemplo, vamos colocar a terceira harmônica, que vai ter uma frequência de 3 vezes essa fundamental aqui. Assim por diante, eu vou adicionando harmônicas de maior ordem, de modo que a soma dessa harmônica com a fundamental e com todas as outras múltiplas harmônicas, eu vou tender a ter um sinal o mais próximo possível dessa onda quadrada. Na nossa rede, a onda não vai ser quadrada, mas vamos supor que ela seja uma senoide com um pouquinho de deformação, ao invés de uma senoide perfeita, uma senoide um pouco achatada. Então imagine que se ela fosse perfeita, ela seria assim. Essa diferença pode ser representada como uma soma de harmônicas de maior ordem. Logo, nesse cara aqui, além da fundamental, eu tenho outras componentes harmônicas. E o que isso interfere no meu circuito? Ora, as perdas no núcleo, elas são diretamente proporcionais à frequência de alimentação. Se eu tenho componentes harmônicas de alta frequência nessa alimentação, eu vou ter componentes que vão interferir aumentando as perdas no núcleo. Acontece que o nosso modelo aqui ele desconsidera completamente isso, e ele vai considerar que existe apenas a componente fundamental. Por isso, quando a gente faz um ensaio de circuito aberto, a gente tem que garantir que essa fonte de tensão aqui, ela tenha uma forma de onda o mais próximo possível de um senoidal puro, ou seja, que tenha uma taxa de distorção harmônica muito baixa. A norma que a gente falou agora há pouco, a NBR 5356, ela vai dar para a gente diretrizes do máximo de distorção harmônica que é aceitável também. E é dado inclusive uma fórmula de correção para recalcular as perdas com base em um pequeno valor de distorção harmônica. Mas no nosso ensaio aqui a gente não precisa se preocupar com isso, porque a taxa de distorção harmônica da fonte de tensão aqui do laboratório ela é muito baixa e esses efeitos eles não serão relevantes. Mas de qualquer forma é sempre bom a gente lembrar desses detalhes. Agora vamos lá, vamos fazer ensaio de curto-circuito. Vamos anotar a temperatura da bobina para depois fazer as correções. Aqui a gente vai ter exatamente o mesmo comportamento, tensão vezes a razão de transformação, tem que dar tensão pelo lado de alta, a corrente dividida pela razão de transformação é igual a corrente no lado de alta, e as duas potências também são muito próximas, afinal de contas, no ensaio de curto-circuito a potência é referente às perdas nos enrolamentos do primário e do secundário, ou seja, tanto por um lado quanto pelo outro, o valor das perdas deve ser o mesmo.
Agora então vou repetir todos esses ensaios, só que para a máquina em regime térmico permanente. Vamos botar carga nominal e deixar ela esquentar por algumas horas. Observe que no quesito de perdas no núcleo não houve uma variação relevante entre a máquina aquecida e a máquina à temperatura ambiente. Agora, para as perdas no cobre, a gente teve um aumento de praticamente 50 watts. Justamente por isso, a tensão de curto-circuito também sofreu variação, ou seja, para chegar na mesma corrente, na corrente nominal, com a máquina aquecida eu precisei colocar uma tensão superior. Beleza, pessoal, agora vocês têm todos os ensaios possíveis para levantar o circuito equivalente do transformador. Pode ser na alta referido para baixa, na baixa referido para alta, em temperatura ambiente corrigido conforme a norma, não corrigido, utilizando os dados do ensaio com regime térmico permanente e assim por diante. Calculem os parâmetros e vejam se a diferença entre eles ela é relevante. Não deve ser muito grande. Um outro exercício interessante para se fazer é simular o comportamento do transformador em algum software de simulação de circuito elétrico, por exemplo o PSIM, né? Com os parâmetros que vocês vão calcular, vocês vão ter as resistências e indutâncias, então você coloca lá no simulador de circuito elétrico, bota uma fonte de tensão aqui em 60 Hz e simula vários pontos de carga. Se vocês fizerem com cargas de potência ativa, vocês vão conseguir comparar a curva de rendimento e regulação com aquela que a gente obteve na aula passada. Eu fiz aqui no meu simulador e deu muito parecido, tanto a curva de rendimento quanto a curva de regulação. Faz lá para conferir e bom trabalho, galera. Espero que tenham gostado. Um abraço!